Olá, meu nome é Robson. Meu nome é Vander. Estamos aqui com um programa novo, portanto ainda sem nome, cujo objetivo será falar de cultura, educação, curiosidades e etc. E o que isso tem a ver com o seu dia a dia? Certa feita, o presidente americano Theodore Roosevelt foi visitar o seu amigo, o médico Oliver Wendell Holmes, um médico bastante importante na história da medicina, inclusive. Esse médico ele estava em seu leito de morte no hospital. Ele já estava bastante velho, ele tinha pouco tempo de vida depois disso. E Theodore Roosevelt, ele olhou para o seu amigo. O que ele encontra? Em vez de seu amigo triste, seu amigo cabisbaixo porque ia enfrentar a morte, ele encontra o seu amigo lendo um livro grosso de gramática grega. Espantado diante daquela cena, poxa, como é que alguém no fim da vida vai querer aprender algo novo, algo totalmente diferente do que ele vivia? Theodore Roosevelt, nesse sentido, fez a seguinte pergunta: por que está lendo um livro de gramática grega? Então Oliver Wendell Holmes respondeu: para melhorar a minha mente, senhor presidente. Então, aproveitando essa história, a questão aqui é a seguinte, né? Foi dito sobre um personagem histórico bastante importante, mas o foco do nosso programa e objetivo final é trazer você como o personagem importante da sua história. Então a pergunta é a seguinte: você já pensou, já fez alguma coisa de importante hoje que você não tenha feito? Você aprendeu algo novo? Você investiu na sua formação como pessoa e como personagem da sua própria história? Alguma vez você já trouxe esse tipo de reflexão para a sua vida? Por que essa reflexão é tão importante? Pense no seguinte: a maioria das pessoas acham que sabem tudo o que precisam para a vida. Você pensa que ao trabalhar na sua empresa, você sabe tudo porque você é um bom trabalhador. As pessoas te elogiam no seu trabalho, você sustenta a tua família, tu vai para casa, tu alimenta eles, vê os teus filhos felizes, e isso é maravilhoso. Parabéns para ti que faz isso. Só que, será que isso é tudo? Será que não existe algo mais? E muitas vezes, nessa noção de que sabemos tudo o que precisamos para a nossa vida, a gente olha para quem está ali do lado e conhece outras coisas. Às vezes é um estudioso, às vezes é um artista, é um músico, sei lá, o que seja. E a gente ignora, a gente menospreza, a gente pensa que aquele conhecimento não é importante. Ele não é importante para ninguém, porque não é importante para ti. Aí a gente se acha muito sábio. A gente pensa que nossa vida é plena, quando na verdade nós estamos sendo iguais à grande maioria das pessoas. Eu gosto de pensar da seguinte forma: pode ser um tanto cruel pensar assim, mas um boi dentro do açougue, mesmo que ele seja o maior boi, o mais belo boi, o mais forte boi, ele ainda é só carne. A partir de que momento você olha para si e pensa: será que eu sou apenas carne ou será que eu sou alguém? Pois é, né? Essa questão levantada é uma das mais interessantes, né? E o que seria ser alguém, efetivamente falando, né? Eu acredito que a nossa relação com o conhecimento é uma relação conturbada e complicada. Em que sentido? Ao passo que, como foi afirmado, muitos de nós aqui, a gente passa uma vida acreditando saber, a gente cria uma certa aura de segurança ali, de entendimento, o que eu sei, a cultura que eu tenho, ou a educação que eu obtive, ela é suficiente para a vida. Constantemente a gente se depara com situações que colocam tudo isso abaixo e você percebe que o que você conhece, o que você tem como cultura, o que você obteve até aqui como educação, não é suficiente. E são aqueles momentos de insegurança. Famoso tapa na cara da vida, né? É o famoso tapa na cara da vida. E quantos tapas na cara a vida não fornece, né? Não nos prepara. Então, como a gente aqui está falando sobre a educação e a formação durante a vida, é legal observar isso. A gente tem essa alternância aí entre uma segurança sobre o que eu acredito e sei sobre a minha formação e uma insegurança quando essa coisa não funciona na vida prática. Eu só quero deixar aqui uma observação que quando eu falo de formação, a gente nem está considerando aqui uma formação formal, né? A gente não está falando de faculdade ou de educação formal. Claro que nós abordaremos esses temas também, mas quando a gente está conversando aqui sobre educação e conhecimento,
A gente está querendo trazer assim uma abrangência maior possível. O conhecimento que vem desde a sua prática ali na infância. A tua experiência de vida, basicamente. Experiência de vida. O que você juntou, o que você aprendeu na tua vida. Né? Exato. Porque assim, o conhecimento é para a vida e é na vida que ele é exercido. Né? Então, uma das questões assim que eu vejo como importante para começar essa discussão sobre conhecimento é uma ideia de que as pessoas que portam conhecimento ou que demonstram conhecimento, geralmente elas são vistas como arrogantes. E a gente vê isso no nosso dia a dia em sala de aula mesmo. O cara que está ali estudando, o que eles chamam de nerd, o aluno inteligente, ele geralmente é zoado pelos outros alunos. É verdade. Ele é humilhado pelo fato dele saber. Então, aí vai entrar uma questão que já foi dita ali no começo ali por mim, né? Que existe essa dualidade, porque o conhecimento ele é necessário, ele é desejado, mas ao mesmo tempo, e aí eu lhe faço uma pergunta, você acha que o conhecimento ele também sofre rejeição? Existe rejeição pelo conhecimento? Eu penso da seguinte forma: como a maioria das pessoas tem justamente aquela sensação de que ela conhece tudo o que precisa, ela vai se sentir ameaçada quando chega alguém próximo de você, e eu não digo apenas na escola, tá? No dia a dia mesmo. Ela vai se sentir ameaçada, o seu ponto de comodismo, sim, o seu... a zona de conforto. A zona de conforto, obrigado pelo termo. Vai se sentir ameaçado com essa outra pessoa, que vai mostrar, olha, eu sei coisas que você não sabe. E querendo ou não, por mais que às vezes a gente pense que seja diferente, o ser humano gosta de saber. Saber te dá uma posição diante do outro, uma posição melhor. Poxa, eu sei mais. E o exemplo prático disso a gente pode ver na questão da própria fofoca. Okay? Sim. Só que a gente não está falando de fofoca, está falando de conhecimento, mas a gente pode deixar aberto essa questão de fofoca aqui. Eu teria uma fofoca boa, mas deixa para uma outra oportunidade. Mas enfim, as pessoas tendem a chamar de arrogante a outra pessoa que conhece mais, justamente por ela enfrentar essa noção de que ele sabe tudo o que precisa para a vida dele. E olha, é muito comum. Quando você tem aquele funcionário que é bom na empresa, e ele não é apenas bom porque ele é obediente, é o cara que vem com ideias novas, é o cara mais odiado às vezes do setor. Então, esse cara provavelmente pode acabar virando chefe. Então a gente pode, entre aspas aqui dizendo, concluir que sim, existe uma certa rejeição pelo conhecimento, quando esse conhecimento é percebido no outro. Exatamente. Né? Interessante. Com relação ao conhecimento e poder, foi isso. Eu criei uma associação no que você falou entre conhecimento e poder. Que o conhecimento lhe dá poder, o conhecimento lhe dá possibilidades. Né? Ou pelo menos as pessoas veem dessa forma. As pessoas têm essa relação com o conhecimento. Né? Uhum. Qual que é a relação saudável com o conhecimento? Você teria uma ideia sobre isso? Isso é uma para coisa... que eu não seja visto, se é que isso é o objetivo da pessoa, mas assim, qual a relação saudável para que eu não seja visto ou confundido com uma pessoa arrogante por ter conhecimento? E isso, ele vem de uma questão que eu considero ética, inclusive. O teu conhecimento deve refletir-se em seu dia a dia. Eu acho que as pessoas não devem simplesmente ter conhecimento como uma forma de colecionar conhecimentos apenas para mostrar para o outro que sabe mais. E isso, por definição, é alguém arrogante. Mas alguém que absorve esse conhecimento e transforma isso em ação, em atitude, em ser, essa pessoa vai fazer a diferença. Eu creio que essa pessoa pode ainda sofrer preconceito das outras, pode ainda sofrer uma rejeição das outras, mas mesmo assim, essa pessoa vai ter algo bom a oferecer para a sociedade, para o mundo, para a família, para as pessoas à volta dela. Eu concordo em partes. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de um conhecimento que existe dentro da sociedade. Dentro desse contexto, a gente vai pegar essa palavra sociedade e chamar de civilização. Ou seja, é um conhecimento que existe dentro da civilização. Então, ele é um conhecimento que deve ser para a civilização. É o que eu falei, só sim, com outras palavras. Só que agora eu vou deixar a coisa um pouco mais chata, assim. Por quê? Esse conhecimento que existe dentro da civilização, que é criado para a civilização e que deveria ser aplicado na civilização e para a civilização, ele acaba sendo traduzido como conhecimento individual, um conhecimento para o indivíduo, que não funciona muito bem nessa equação. E também tem uma outra questão aí que eu queria abordar. A pessoa que tenta fugir dessa armadilha do conhecimento visto como um poder ameaçador, um conhecimento que de repente acaba até gerando uma rejeição,
junto à pessoa, a pessoa vai entrar por um viés da humildade. O que é a humildade nesse sentido aí? A pessoa constrói todo um conhecimento, ela vai investir um tempo da vida dela para ter uma visão sobre determinada situação, objeto, prática, etc. E quando ela tiver posse desse conhecimento, ela vai ser humilde, ou seja, ela vai dizer que não tem, ela vai mostrar menos. Seria isso? Eu vejo por um viés levemente diferente do que você falou. É um viés mais problemático. Muita gente faz exatamente o que você disse. Ou talvez até por causa do politicamente correto que todo mundo fala hoje em dia. O Luiz Felipe Pondelli sempre utiliza nos livros dele, nas palestras dele, uma frase que não é dele, mas como ele usa muito, eu vou dizer que foi ele. Mas a frase é do Zygmunt Bauman, que diz que a pós-modernidade é uma condição em que nada se fixa e tudo se desmancha no ar. Ou seja, as coisas ficam constantemente se transformando, elas não conseguem tomar uma forma definida e sem atingir essa forma definida, por esse processo contínuo de transformação, ela se desmancha no ar, ela vai se tornar outras coisas sem nunca ser. Esse é um tema interessante, mas pode continuar, te interrompi. Resumindo, em outras palavras, ninguém dá valor para nada hoje em dia. É basicamente isso, né? Enfim, e olha só, como eu estava falando, no momento que você sabe, você tem uma boa intenção com aquele conhecimento, você se esforçou para obter aquele conhecimento e vai transformar esse conhecimento em algo bom. Mas pensa, se você for um médico, tu vai pegar o teu conhecimento de médico, vai salvar a vida das pessoas. Esse é o objetivo de um médico, né? Evitar o sofrimento. Se você for um engenheiro, tu vai querer fazer uma máquina que funciona melhor, um prédio que não vai cair, matar as pessoas que estão dentro. Se tu for um professor, tu vai querer dar aquela aula que realmente vai fazer diferença para aquele aluno que está te ouvindo. E por aí vai. Isso serve para quem está trabalhando, inclusive, no chão de fábrica. Ele vai querer conhecer mais para poder trabalhar melhor. Aí essa pessoa, ela se esforça um monte e de repente ela se diz, olha, eu sei disso tudo, mas eu sou só uma pessoa que estudou um pouco mais. Quando ela fizer isso, ela vai dar poder para a pessoa que levou a vida na flauta, a pessoa que faz de conta que estudou, a pessoa que decorou umas 3, 4 palavras, e vai dar tanto poder para essa outra pessoa do que para si. E essa outra pessoa, se for um médico, não vai ser um médico tão bom. Aquele que tu vai chegar com câncer, ele vai dar lá para ti aspirina, né? Pois é, né? Vai ser aquele professor que em vez de dar uma aula, ele manda ler o livro e fazer um resumo. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né? Não. O pedreiro que vai montar uma casa, daqui a pouco tá tudo rachando. E mesmo aquele funcionário que vai fazer tudo para não trabalhar. Vai dormir no emprego, vai morcegar, vai encher a empresa de atestado, enfim. Pois é. Aí quando você simplesmente se torna humilde, por mais que você se esforce e seja bom no que você é, você ao colocar-se humilde, se coloca-se ao mesmo nível da outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não tem a ética que tu tem. Essa outra pessoa, ela vai querer passar a perna em você, ela vai querer ser mais do que você, só que sem a ética. Ela vai inventar coisas, ela vai usar o jeitinho que a gente conhece tão bem, né? O jeitinho brasileiro, pra fazer o mal, cara. Até que ponto, né, essa palavra ela realmente representa um valor. Lá atrás nós estávamos falando que nós convivemos numa civilização, numa sociedade, e que o indivíduo ele tem um papel social, uma função social. Você não existe exatamente só e tão somente para a sua própria vida, porque existir e ter existência são coisas ali que a gente pode determinar certas diferenças, né? Existir, todos existem. Se você não morreu, significa que você está vivo. Se você está vivo, provavelmente você existe. Mas você ter existência é você pegar essa sua vida e colocar ela em prática. Então, assim, a questão que eu me pergunto é que nessa prática dessa vida, né, quando você está exercendo a sua função social e quando você se depara com essa palavra humildade, eu fico pensando até que ponto ou qual é o limite que um estado de humildade ou uma posição de humildade acaba não alterando a sua qualidade de existência. Isso é um ponto delicado porque ele vai acabar conflitando com determinados conceitos religiosos, né? Sim. Por quê? Isso acontece muito em sala de aula. Quando você critica a humildade, a pessoa logo acha que você é a favor da arrogância, que é uma das coisas que a gente já falou hoje. E não é isso, tá? O problema que eu vejo da humildade é que a humildade é um jeitinho, uma ferramenta em forma de jeitinho de você não, de repente, não querer assustar as pessoas.
Mas qual que é o problema X da questão aí com a humildade? Quando você não quer assustar as pessoas, ou quando você quer demonstrar que você está no mesmo nível dessas pessoas, você acaba rebaixando você mesmo. Porque você não vai ser completamente sincero a respeito de quem você é. Tem algo grave no fundo disso. Muitas vezes esse medo de assustar o outro é porque se você assustar o outro, mesmo que você esteja certo, isso exige que você vai ter que tomar uma atitude ética, você vai ter que se comprometer. Sim. Isso demonstra em alguns aspectos até falta de coragem. Você não vai querer impor aquilo que você lutou tanto para desenvolver diante de uma pessoa que não dá a mínima bola. E aí eu vou achar o problema maior de todos dentro desse processo de humildade, né? A gente não está falando mal de gente humilde aqui, tá? Não. O problema, e aí vocês vão entender que não é falar mal da pessoa humilde. A gente está tentando levantar uma questão aí para você parar e pensar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que assim a gente pode chamar isso de falsa humildade? Esse é o ponto. A humildade, ela vai te levar, né, para uma situação. Você usa ela como uma ferramenta de aceitação, você usa ela como uma ferramenta que vai te nivelar junto aos outros e eles não vão se sentir ofendidos ou ameaçados com a sua presença. Só que lá na frente você começa a perceber que a humildade serve como ferramenta de manipulação. Se eu for humilde eu consigo as coisas. Ou seja, aí o conhecimento não é mais a ferramenta importante. Você falou um negócio que me deu uma ideia, cara. Eu vou virar um político, eu vou me candidatar e vou dizer que sou uma pessoa humilde, que vim lá da pobreza. Eu sou do povo. Eu sou do povo. Eu até perdi uma parte do meu corpo numa máquina e me prejudiquei um monte. Puxa vida. Eu posso chegar a virar presidente. Puxa vida. Mas a gente pode então dizer que talvez aquele que se esforça para ser sábio e ser ético, ele acaba por tornar-se arrogante, só que essa arrogância por si não é ruim, uma defesa dos próprios princípios. Poderia ser isso? Tem até uma frase daquele filósofo Nietzsche, né? Quanto mais alto voo, mais pequenos estão aqueles que estão abaixo de mim. É isso, né? Sim. O Nietzsche ele faz essa crítica não no sentido dele estar rebaixando as pessoas, né? Mas sim a filosofia dele propõe uma elevação de si próprio. Poderíamos entender o seguinte sentido, e essa frase é muito utilizada, não é do Nietzsche, eu nem imagino de quem seja. Quando você quer mudar o mundo, você começa mudando você mesmo. O Nietzsche ele não escreve para mudar o mundo, ele muda o sujeito. Eu sei quem é o autor dessa frase. Quem é o autor dessa Facebook. frase? Grande autor, né? Mas enfim, a humildade é um ponto muito delicado. As pessoas confundem humildade com arrogância. As pessoas logo vão associar a pessoa com conhecimento à pessoa do arrogante, coisa que não é verdade, não é necessário. Não é necessário você ser uma pessoa conhecedora e arrogante. Não é necessário você ser uma pessoa conhecedora e dotada de humildade, ou seja, você vai falsear o seu conhecimento. E o conhecimento, ele é uma dádiva para todos. O conhecimento, ele não precisa ser um conhecimento só formal, um conhecimento acadêmico. Eu gosto de ver o conhecimento como talvez a maior obra desenvolvida pela humanidade. O conhecimento é o cimento que monta todas as construções humanas. O conhecimento é a característica máxima do ser humano. Nós falamos que o conhecimento, ele não é necessariamente o conhecimento formal, aquele conhecimento acadêmico e etc. Que a gente está falando da faculdade. A gente está falando de um conhecimento que muita gente chama de experiência de vida, e que esse conhecimento ele é aplicado na vida, que ele é aplicado na sua forma de existência e existir. Ok, ponto final, beleza. Entretanto, também existe o conhecimento formal e ele também é importante. E o erro pior é ele você vê os dois como coisas separadas. O conhecimento formal ele faz tão parte da vida quanto o conhecimento informal e vice-versa, né? O conhecimento formal que nós estamos dizendo aqui, o que é formal? É aquilo que dá forma, é aquilo que tem uma forma. Muitas vezes nós vamos traduzir isso no conhecimento técnico, no conhecimento adquirido na escola, no seu curso técnico, na sua faculdade, que é importante. Entretanto, na história do Brasil, nós sabemos que entre várias deficiências que ocorreram aí no processo de desenvolvimento da educação no Brasil, uma delas é que a educação no Brasil ela é destinada a formar trabalhadores. A escola nasceu para um país agrícola, de pessoas que não tinham uma instrução formal. Essas pessoas iam para a escola, essas pessoas aprendiam a ler e escrever para elas poderem estar
nas fábricas, isso na transformação do país agrícola para um país industrial. As pessoas precisavam ter o mínimo de educação formal para ler, para compreender o ambiente fabril, para compreender um ambiente mais técnico. Então daí veio a ideia da escola. E a escola parou nisso. E vê como esse conceito é presente na vida das pessoas. Você chega para um cara que está estudando lá no ensino médio, para uma criança que está estudando no ensino fundamental, e pergunta para ela: ei, você quer ser o que no futuro? Dentro da escola. Sim. E o que a pessoa vai dizer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você está estudando para quê? Ah, eu estou estudando para me formar, para ter um emprego melhor. É sempre associado a uma profissão. É sempre uma profissão. Nunca ninguém parou para pensar. Tudo bem que isso até parece demagogia, mas deveria analisar o seguinte. Nunca ninguém parou para pensar. Alguém fez uma pergunta assim: o que você espera do teu futuro? Poxa, eu vou querer ser uma pessoa séria, vou querer ser um bom cidadão, vou querer ser um pai de família muito bom. Sim. Eu vou querer ser uma mãe virtuosa. Aquilo que nós abordamos. Assim, as pessoas pensam, é apenas trabalho, o futuro é apenas trabalho. Você tem uma existência. O que essa existência representa? Você é um pedreiro, você é uma manicure, você é um advogado, eu sou um empresário, é só isso que representa a sua existência? Quer dizer, a sua existência, o seu existir é preenchido por quais situações e ações? E o que o conhecimento representa dentro dessas representações? Você pensa no futuro, tu é uma pessoa jovem, está cheio de sonhos na vida. Mas de repente você é obrigado a pensar no futuro apenas de forma profissional. E daí você vai aprender, vai adquirir um conhecimento na sala de aula. E daí surge aquela pergunta, eu ouço muito disso. Por que eu vou precisar saber disso, professor? Pois é. No que eu vou usar no meu trabalho? Isso é muito comum de se ouvir. Quando na verdade aquele conhecimento às vezes é muito importante para a vida pessoal, para a formação intelectual, para esse tipo de coisa. Tem uma pequena história que eu sempre conto na introdução das aulas. Eu vou contar mais ou menos como eu conto na sala de aula. Eu sempre começo assim. Bom, nossa primeira aula, eu vou começar com uma história. Não é uma história interessante no sentido de que vai acontecer alguma coisa mirabolante. É uma história mais próxima possível do cotidiano. O João ganhou um dinheiro inesperado e ele decidiu que ele ia comer uma pizza com a namorada dele e ele ia gastar esse dinheiro aí numa noitada com ela. Ia ser uma coisa agradável, eles já tinham algum tempo de namoro, já fazia algum tempo que eles não tinham uma noite especial e então com esse dinheiro ele ia viver isso. Ligou para essa namorada, falou: olha, se arruma aí que eu vou passar na sua casa, a gente vai comer uma pizza e depois a gente vai dar uma esticada, enfim, né? Aquela coisa toda. O João então foi para casa dele, tomou um banho, se arrumou, etc, 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 e tá indo lá para casa da namorada. No meio do caminho ele passa em frente a uma loja de sapato. Ele vê um sapato bonito lá e o vendedor o chama: ô jovem, não quer dar uma entrada aí para olhar sem compromisso? E o João comete um erro, ele entra na loja. E ele entra na loja e o vendedor vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que o vendedor faz, vender. Pô, quer experimentar esse sapato e tal? E o João fala: não, tô com pressa, aquela coisa. Não, mas é sem compromisso, jovem, só pra você ver. E, enfim, outro dia você compra comigo aí, mas por enquanto dá essa olhada aí. Enfim, o João veste o sapato, o João gosta do sapato. O vendedor tinha uma lábia muito boa e o vendedor vende esse sapato pro João. E o João compra o sapato. 5 minutos depois o João tá arrependido. Por quê? Porque ele se lembrou que ele não precisava de sapato e que naquele momento a meta e o objetivo dele era sair com a namorada. Agora ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais como realizar aquele sonho ao qual ele tinha se proposto. E a história termina aí, mas ela deixa aberto para as reflexões. O que será que aconteceu? Será que eles continuaram namorando? Enfim, mas a questão não é essa. A questão central dessa história é o seguinte: quando você não tem um conhecimento claro sobre o que você quer, quando você não tem um conhecimento claro dos objetivos e das suas possibilidades, fatalmente você vai se deparar com pessoas que têm esse conhecimento e têm esse domínio, e você passará a ser usado por elas. O que o vendedor fez não é errado, porque o vendedor está lá para vender. O vendedor tem o objetivo, a meta e o sonho dele. O João foi um instrumento. A pergunta que eu faço na sala de aula é: durante a sua vida, vocês vão morrer muito velhos, cada um com 190 anos, mas a boa notícia é que todos morrerão. A questão é a seguinte: durante essa sua vida e esse seu tempo, gente, quantas vezes... Que interessante colocação para a primeira aula diante dos alunos. No final, os alunos vão se lembrar: vamos todos morrer. Que bonito isso, né? Eu sou muito ligado à autoajuda. A questão é o seguinte: durante essa sua vida, quantas vezes você vai servir de instrumento para o outro?
Quantas vezes você vai simplesmente ser usado, você simplesmente vai servir de um apoio que logo em seguida você se arrepende, gostaria que a história tivesse sido construída de outra maneira, né? Uma das coisas que pode responder isso é uma palavra muito simples: conhecimento. Eu vou soltar aqui uma bomba. A gente não aprende apenas na escola, a gente não aprende apenas na universidade, a gente não aprende apenas no cursinho. Você pode adquirir conhecimento formal depois que tu sai da escola. Isso é uma coisa muito importante. Se lembra da história do começo do programa? Pois bem, eu vou contar uma história. É uma história bastante pessoal, falar sobre o meu pai. Sim. O meu pai, ele tinha 4ª série primária. E uma das coisas que ele aprendeu ali foi regra de 3. Que assim, ele usava para tudo, ele usava na vida, ele usava não apenas para contas, que ele era eletricista de manutenção, ele não usava apenas para consertar máquinas, ele usava a regra de 3 para o raciocínio da vida. Se tal coisa aconteceu desse jeito, então agora vai acontecer assim. Aí você pensa, uma equação básica, ele pegou esse conhecimento formal, colocou para si, e daí ele está lá consertando uma máquina, e de repente ele encontra um problema difícil de se resolver, e nenhum engenheiro vai conseguir resolver, nenhum técnico conseguia resolver, mas ele conseguia. Por quê? Ele analisava através desse raciocínio básico, dessa regra de 3 da vida. Ele pegava, se não compreendia, ele pegava ali uma revista de eletrônica, uma revista de elétrica, e ele estava sempre aprendendo alguma coisa. Ele estava escutando rádio, escutando TV, ele leu um livro na vida dele apenas, mas ele lia tudo que aparecia assim de pequeno, ele prestava muita atenção nas coisas. E um desses problemas, uma vez, era uma máquina que tinha um botão. O botão que funciona, estou simplificando aqui, tá? O botão que acionava a máquina, ela ficava a 50 metros da máquina. E o que acontecia? Acionava o botão, e o botão que desligava a máquina também ficava a 50 metros, junto ali, ligar e desligar, né? Aí quando desligava a máquina, não desligava. O que aconteceu? E foi engenheiro ver o que estava acontecendo, tava todas as ligações certas, era algo simples, né? Foi técnico ver, o eletricista se bateu um monte, ele olhou para aquilo e pensou, é um conceito de elétrica, quem é eletricista que vai se tocar? Indução. O fio do botão, colocado dessa forma aqui, estava na mesma canaleta em que estava a alimentação do motor, do contator e todas as peças lá. Por um fio estar perto do outro, ele funcionava como uma espécie de ímã, e esse ímã gerava energia no fio da bobina do contator e mantinha ele ligado. Você apertava o botão e essa indutância dessa tensão básica mantinha o contator ligado. Aí você desligava, desliga, não dá. O que ele fez? Quando o pessoal se bateu um monte, ele pegou, separou o comando da máquina do fio de alimentação, do fio que ligava os motores. Resolveu o problema. Explicou isso para as pessoas e tchau. E isso eu não precisei utilizar a história de algum filósofo, a história de um médico, ninguém. Essa é a história do meu pai. Muita gente aqui, ó, no dia a dia, absorve esse conhecimento formal, utiliza no cotidiano e pensa que isso não é conhecimento formal. É também. É conhecimento formal, aí que é uma coisa linda. Conhecimento formal aliado com o conhecimento do dia a dia, cotidiano, da experiência pessoal. O conhecimento formal é aquele conhecimento que dá forma. O seu pai efetivamente deu forma para uma solução de um problema. É indiscutível isso. E eu fico pensando, Wander, quantas histórias se depara aí numa cidade como Jaraguá, usando o slogan que Jaraguá é gigante, e você, dia após dia, encontra-se com pessoas, são vários rostos aí que você se depara, e dá para imaginar quantas pessoas, quantas histórias, quantas vidas ligadas a um determinado tipo de conhecimento, né? Isso é uma coisa realmente interessante, assim, uma coisa a se pensar. Quando você olhar para alguém na rua, você imaginar que aquela pessoa tem um tipo de conhecimento que você não tem, que você poderia aprender alguma coisa com ela. Eu vou usar o exemplo do meu pai, que aqui ele era um trabalhador comum, assim como a maioria das pessoas né? Acontecia no dia a dia dele algo que eu achava muito antiético. Tinha muitos assistentes técnicos, chegavam numa máquina, a máquina estava com problema, eles tiravam as peças que haviam nessa máquina, isso aqui é do século passado, isso aqui não funciona tão bem, e colocavam um sistema eletrônico, a gente chama de CLP, mas não vou entrar nessas questões técnicas. E isso ali substituía todos os contadores, todos os relés, todas as bobinas, era tudo ali, ó. Ficava numa peça semi-computadorizada, todos os comandos necessários para a máquina funcionar. A máquina. Modernizavam. Até aí tudo bem, não há problema. Só que essas CLPs, muitas delas têm um comando em que você pode inserir uma senha para que só a pessoa que trabalhou com aquela CLP
possa lidar com ela. Então a máquina dava problema. O que o dono da máquina tinha que fazer? Chamar aquela pessoa. Se chamasse outra pessoa, não conseguiria resolver. Não resolveria. Enquanto o meu pai usava o conhecimento, consertava a máquina e chamava o eletricista da empresa, vem, o problema era esse aqui, da próxima vez que acontecer isso, dá uma olhadinha aqui. Eu até te ensino como trocar essa peça, eu até te ensino por que isso aconteceu. Ok? Essas pessoas não, elas escondem o jogo para garantir o trabalho delas. Essa já é uma forma de você poder... Sabe o que é estranho? Utilizar o conhecimento para obter de forma escusa, né, o poder. É um exercício de poder isso, né? E sabe o que é estranho? O meu pai, até o dia que morreu, ele estava até o pescoço de serviço. Muitos desses outros assistentes técnicos às vezes ficavam a ver navios, porque não conseguiam. Não era ético o trabalho deles. E assim, essas pessoas usavam conhecimento para quê? Essa é uma outra face do conhecimento, né? Para um termo que muitas pessoas utilizam, né? Para oprimir outras, para tirar vantagem de outras. Enquanto que o mesmo conhecimento, por exemplo, no meu pai, ele usava esse conhecimento para fazer com que aquela pessoa, o dono da máquina, não ficasse dependente dele, tivesse liberdade. Quando a máquina estivesse parada, se o problema fosse o mesmo, ele saberia resolver. Não ia precisar chamar o meu pai. Isso é uma coisa legal. É um exemplo pessoal, mas isso se aplica a tudo, né? Não, sim, isso tem ampla aplicação. É interessante você observar. Existe um filósofo, o Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer o seguinte: o conhecimento ele serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Isso é quase uma proposta, né? Pegando essa ideia do Cortella aí, que o conhecimento serve para encantar e não para humilhar, eu vou falar de um outro filósofo aí, que é o Michel Foucault, um filósofo francês, contemporâneo nosso, ele já faleceu infelizmente. Carequinha, né? É o Carequinha, mas ele, nos estudos dele, quando a gente falou de conhecimento e poder, é muito comum quando a gente fala de poder, a gente sempre pensa em grandes poderes. O problema é sempre do governo, o problema é sempre da polícia, o problema é sempre da educação, o problema ele é sempre muito grande e ele está sempre envolvendo um poder muito grande. O Michel Foucault, nos estudos filosóficos dele, ele chegou a uma conclusão sobre uma certa microfísica do poder, ou seja, sobre um poder dos pequenos. Ele chegou à conclusão que na sociedade o porteiro constantemente exerce poder, o padeiro constantemente exerce poder, o taxista constantemente exerce poder, a dona de casa constantemente exerce poder, o filho da dona de casa, lá com seus 7, 6 anos, nas brincadeiras dele, ele também exerce o poder. Posso contribuir com um ponto aqui? Sim, sim. Já que a gente está falando em filósofo, vou colocar a frase de mais um outro filósofo. Tem um filósofo chamado Barão de Montesquieu. Ele dizia algo semelhante a isso: dê poder ao indivíduo que ele se corromperá. Aí você liga com o que o Robson está falando agora, né? Sim. Quando a gente se depara com Montesquieu e essa frase dissolvida aí no imaginário popular, que é aquela questão que o poder sempre vai corromper. Eu me pergunto até que ponto isso é verdade, né? Como eu disse, eu sou muito ligado à autoajuda, é brincadeira. É uma piada interna, né? O Wander me conhece, ele sabe que não é verdade, mas enfim. Mas será que o poder corrompe ou o ser humano já nasce corrompido? Nós, já que estávamos citando filósofos aqui, voltando para o Luiz Felipe Pondé, ele tem um comentário irônico que ele diz mais ou menos assim: todos nós nos pensamos como uma espécie de pequeno príncipe. E o Pondé vai dizer que, de modo geral, todos nós nos pensamos como um pequeno príncipe, quando na verdade nós somos mais uma espécie de príncipe do Maquiavel. Ou seja, nós somos pessoas que trabalham em cima de manipulação, trabalham pela conquista e manutenção do poder, enfim, que nós nos colocamos como prioridade absoluta sobre os outros, que não somos aquela coisa exatamente fofinha, bem embalada e cheirosa, né? Só que a gente trabalha para manter essa imagem. Sim, sim. Enfim. Não tenho dúvida disso. E a gente não precisa nem fazer uma reflexão muito pesada. Tu quer ver isso acontecendo? Vai lá no teu computador e entra no Facebook. Sim. Olha como todo mundo é feliz no Facebook. Facebook é a entrada da humanidade no reino da felicidade. O conhecimento, ele é uma ferramenta de liberdade. O conhecimento é poder e a gente associa poder à liberdade, à conquista, etc. O conhecimento de fato é uma ferramenta de liberdade ou ele é uma ferramenta de opressão? Você fez essa pergunta, é óbvio que é retórica, mas eu senti essa pergunta sendo feita para mim. E eu já jogo para ti, tu respondeu, cara. Conhecimento é uma ferramenta de opressão ou uma ferramenta de liberdade? A questão é que opressão e liberdade são valores morais, né? E qual é o valor moral de uma ferramenta? A ciência é boa, mano? Não sei, cara. Você olha para um martelo, o martelo é uma ferramenta, o martelo é como a ciência, o martelo é como conhecimento. O martelo é bom ou mal? Eu não sei.
Você vai usar esse martelo para quê? Para dar na cabeça do vizinho? Ele é uma ferramenta para o mal. Se você usar o mesmo martelo para construir uma casa, ele vai ser uma ferramenta para o bem. Da mesma forma que esse martelo pode ser usado para você quebrar uma parede que te prende, assim como pode ser usado para pregar a estaca que vai formar a tua gaiola. O conhecimento, ele não é bom nem mal, ele não traz a opressão nem a liberdade. O conhecimento, ele é uma ferramenta. Eu vejo o conhecimento como algo um pouco mais do que uma ferramenta, né? Concordo que ele é uma ferramenta, é claro, mas o conhecimento, ele é mais uma condição. Por quê? Porque o conhecimento é o que vai te capacitar a ser humano. Ele é uma das coisas que vai dar forma de ser humano. Porque imagine, se você pudesse pegar o seu inimigo, já falando em malvadezas maquiavélicas aqui, se você pudesse pegar o seu inimigo, né, não façam isso em casa, e pudesse tirar todo tipo de conhecimento dele, se você fizesse uma mágica ali e ele passasse a não conhecer, esse seu inimigo, ele não saberia mais andar, ele não sabe mais comer, ele não sabe mais ir ao banheiro, ele não sabe pegar um ônibus, ele não sabe diferenciar o dia da noite, ele não sabe dizer quem ele é, quem são os pais dele, ou seja, coisas que você tem um processo de conhecimento e que a gente não se depara a pensar nisso. Né? Então eu acho que o conhecimento é uma condição, né? Quando você exercita conhecimento, você se torna mais humano. Isso é uma das coisas assim que eu acho mais importante, no caso nosso que está na frente de escola e conversando com aluno. Uma das coisas que você já deve ter ouvido como pergunta, por exemplo, as pessoas dizerem: mas para que serve o homem ir até Marte? Com tanta coisa aqui na Terra, o homem nem conhece o fundo do oceano e vai fazer o que em Marte? Para que serve o homem lançar uma sonda no espaço com tanta fome na Terra? Mas são coisas que têm uma relação muito profunda com o conhecimento. E sem essa vontade e sem essa possibilidade de conhecer, nós simplesmente deixamos de ser humanos. A maior parte da tecnologia que te ajuda no teu dia a dia foi resultado de pesquisa científica, para guerra, para ganhar dinheiro, para explorar o espaço e etc, etc, etc. Que inicialmente era apenas visto como algo ruim ou algo inútil. Algo distante. Um exemplo que eu gosto de dar, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, a gente trabalha a história do século XX, basicamente. E a gente trabalha ali a explosão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E energia nuclear, né? E são conceitos criados ali por Enrico Fermi, esqueci o nome do outro cientista, o próprio Einstein, que era um pacifista por natureza. Enfim, eles não tinham o objetivo exato de construir uma bomba atômica, tá? Mas a bomba, ela foi usada para produzir uma coisa terrível, a bomba mais terrível que existe. Hoje em dia nós temos bombas atômicas que seriam capazes de extinguir a humanidade. Porque o mesmo tipo de energia nuclear que é usado para construir a bomba atômica, que pode destruir a humanidade, todos os anos salvam milhares, quiçá milhões de pessoas. O mesmo tipo de energia nuclear usado para fazer o teu raio-x, talvez de uma forma um pouco diferente, né? É utilizado para gerar energia em lugares onde não tem água, não tem carvão, e você vai gerar essa energia em lugares frios para manter as pessoas aquecidas. Sem isso elas morreriam de frio, como acontece em muitos lugares da Rússia, né? Em outras usinas para as pessoas poderem usar nas suas casas, no dia a dia. É utilizado em radioterapia. Se alguém aqui conhece alguém que já fez esse tratamento contra o câncer, sabe que a radioterapia ela é muito eficiente. É usado o mesmo material da bomba atômica. Aliás, não o mesmo material, mas os mesmos princípios, né? Eu vejo o conhecimento como uma ferramenta, também como uma condição, uma essência da humanidade, baseada em conhecimento, né? Não que o conhecimento transforme a pessoa numa pessoa melhor, numa pessoa boa. E quando eu trabalho o iluminismo com meus alunos, que é quando história e filosofia se juntam num assunto só, eu gosto de usar com eles a analogia do quarto escuro. O conhecimento é como luz. A ignorância é como trevas. Se você não conhece algo, você está no escuro, porque você não enxerga o que tem à sua frente. Então imagine se você num quarto escuro, num quarto pequeno, você escuta na tua frente um bicho rosnando para ti. Você está com medo de ter uma barra de ferro. O que tu vai fazer? Tu vai descer o cacete nesse bicho. Daqui a pouco tu encontra o interruptor, tu se sente mal pra caramba, tu acabou de matar um poodle que estava tão assustado quanto você. Por quê? Porque você não sabia que aquele cachorrinho estava ali. Mas se você tivesse o conhecimento, se você tivesse a luz e visse que o cachorrinho estava preso na mesma sala contigo, tu ia descer o cacete com ele? Os alunos geralmente respondem: eu pegaria ele no colo, tentaria acalmar. E a única diferença aí foi a luz, foi o fato de você saber o que tinha na tua frente ou não.
Então, muitas vezes, as pessoas elas tendem à maldade diante do medo. E o medo, segundo esse ponto de vista, ele é muitas vezes gerado pela falta do conhecimento. Essa é a base do preconceito, inclusive. A maioria das pessoas tem preconceito por não conhecerem o outro lado. Porque quando conhece, mesmo assim não gosta, daí já é um conceito, né? Você pode não gostar, mas a maioria das pessoas não gosta e não conhece. Eu colocaria a questão aí da seguinte maneira, né? Se por um lado o conhecimento ele não é aquilo que necessariamente vai te tornar melhor, na sua busca para se tornar algo melhor, certamente você não vai atingir isso pela falta do conhecimento. Sim, pela ignorância. Se o conhecimento, por um lado, ele não é exatamente um milagre, por outro lado, a ausência do conhecimento também não é. Usando uma frase popular, até aquela coisa, conhecimento nunca é demais. É melhor sobrar conhecimento do que te faltar. Eu espero que as pessoas estejam ligadas aí, conectadas com esses nossos argumentos e que elas reflitam um pouco com relação ao conhecimento. E vamos falar sobre outro aspecto do conhecimento. E quando a gente fala de muitas coisas que acontecem por aí, o conhecimento como autonomia. A gente está falando de valores morais, mas agora estou falando de como autonomia. Não apenas no sentido de liberdade, mas no sentido de você saber onde que se está. Liberdade é fácil, liberdade é ser solto num campo. Estou livre. Mas tu não sabe onde fica esse campo, tu não sabe onde tu está. Então a autonomia eu vejo como algo diferente. Você saber onde você está no mundo. A autonomia, ela é muito importante e ela seria um valor que ajudaria muito a nossa sociedade atual. Eu pergunto, quantas vezes tu não votou naquele político que, poxa, prometia tanta coisa e você se empolgou com ele? Esse cara é o meu parceiro, eu vou votar nesse cara. E ele te traiu. Pois é, isso aí é uma coisa extremamente, assim, vamos grifar de vermelho, berrante. É extremamente importante e perigoso. Onde o conhecimento entra nisso? Então, lá atrás a gente falou sobre a gente viver uma sociedade civilizada, civilização. Sim. Um dos viés e uma das coisas que possibilitam a existência desse viver em sociedade e de civilização é a política. Quando se fala em política, já acende a rejeição. Não gosto de política, políticos são ladrões, política é coisa pra gente que não presta, enfim, todas aquelas coisas que a gente já tá... Então, mas não tem como você viver numa sociedade, você viver de modo civilizado e ausente da política. E não há como você ter uma boa política sem conhecimento. O que traz aí uma reflexão, será que toda essa reclamação que a gente ouve a respeito da nossa nação, do Brasil, né? Enfim, os descaminhos que o Brasil sofre aí, não são produto de falta de conhecimento? É um dos fatores, né? Nós estamos aí aproximados 500 anos numa escuridão, não são 13 anos, né? Sem querer fazer menção e muito menos defendendo, mas não são 13 anos de uma cultura ruim. Nós estamos aí, o Wander é um professor de história, ele me corrige se eu estiver errado, mas nós estamos aí, assim, certamente há 500 anos no escuro. O Brasil nunca teve uma época de brilho. Teve um X presidente que fez... Ok, mas estou falando assim... Teve se flashes. você abrir... Exatamente, tivemos flashes, né? Se você abrir um leque de 500 anos, não representa nada, né? O Brasil não existiu, ele não se descobriu ainda. E eu aponto isso como um resultado direto da falta de conhecimento. É óbvio que há outros fatores no meio. Sim, mas sim, a falta de conhecimento seria uma ferramenta que poderia libertar a gente desse E isso vai atingir problema. Diretamente você, a dona de casa, o mecânico, o engenheiro, o farmacêutico, a menina que começou a estudar agora, a menina que se formou, o menino que está indo para a faculdade. Isso atinge diretamente todas as pessoas, pelos mais diferentes meios, seja pela falta de oportunidade, ou pela violência, ou pela desigualdade, ou pela falta de hospitais, pela falta de enfim, todas as mazelas que a má política traz, né? São coisas que aí elas brotam para demonstrar, e quando elas brotam já é tarde demais, né? E elas demonstram a falta do conhecimento faz. Mas, Robson, tem um ponto que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Quando a gente fala em conhecimento, muita gente fala, eu conheço meu candidato. Olha, eu sei que ele viveu isso, eu sei onde ele trabalhou, eu sei que ele nunca roubou, ok? Mas será que é apenas isso? É apenas saber se o cara roubou ou não? Se ele é humilde ou não? Se ele foi um bom trabalhador ou não? Se ele é um cara que bebe ou não bebe? Então, não é apenas isso. Não. Isso é apenas um detalhe. E às vezes eu vejo, tirando a questão do roubar, né? Outros aspectos da vida pessoal desse candidato, às vezes eu acho que é irrelevante. Então, mas o conhecimento que falta é outro. Isso vai remeter àquela história que eu contei sobre o sapato.
A pessoa, ela não tem uma ideia muito clara do que ela quer para a própria vida e ela espera que um político resolva algo que ela não resolveu nem para ela mesma. Sim, Aí vou devagar o político um pouco vai entrar no papel do vendedor de sapato. Sim. Ele vai correr atrás do que é interessante para ele, não para você. Quando você vota num político, seja lá de que partido for, o que ele representa para o seu projeto de vida? Será que eu tenho projeto de vida? Você falou dos alunos de escola, eu vou também falar uma coisa que eu converso muito na escola, que é falar sobre a construção do passado. Todas as pessoas pensam que elas vão construir o futuro. Né? Usando uma frase que muitos avós usam, né? O futuro a Deus pertence. O que isso quer dizer? Nós não temos posse do futuro. Nós não existimos lá no futuro. Né? Seria uma coisa meio parecida com loucura você acreditar que você existe lá no futuro. Tampouco você existe de fato no presente, porque o presente constantemente está se transformando num passado. Ou seja, você não existe no futuro, você não existe no presente. Aonde você existe? No passado. Porque a nossa vida é uma eterna sucessão de recordações. Aí vem a ideia. Então você tem que se preocupar com essas recordações que você produz. Né? Se eu vou ter que conviver com coisas que eu fiz para o resto da minha vida, é importante que eu faça coisas certas, coisas corretas. E nisso consiste a construção do passado. Eu vou construir meu passado de modo que eu esteja em paz com ele. E para isso, fatalmente, você tem que ter um plano, você tem que ter um conhecimento das coisas que você quer. Se você não tem esse planejamento de vida, você não tem esse planejamento, essa ideia de uma construção do seu passado, como que você vai se alinhar com política? Como que você acha que alguém vai fazer alguma coisa para o seu agrado, se você não partiu de você mesmo? Então, assim, a falta do conhecimento já começa com a falta do conhecimento sobre si mesmo. E vamos colocar uma outra coisa aqui. Conhecimento formal torna o cidadão melhor na hora de votar. Sem dúvida. É uma coisa, é o que a gente vê por aí. Eu não gosto do azul, então eu vou votar no vermelho. É um jogo de futebol, né? Eu não gosto do vermelho, eu vou votar no azul. Mas esquece, eu ia falar já do verde, né? Mas esquece que tem o verde, tem o amarelo, tem o preto, entende? Sim, sim. Você poderia votar em outras cores, mas parece que a briga é entre vermelho e azul. Se você não está com o azul, você está com o vermelho. Se você não está com o vermelho, você está com o azul. Sendo que essas pessoas, elas brigam, como tu bem colocou, como se fosse uma briga de futebol. Sim. Quando na verdade a gente está falando de política. E é muito mais importante do que futebol. Para o brasileiro, por que a política é o maior desafio? Se um dia o Brasil realmente conseguir essa condição, que todo mundo diz que o Brasil é o país do futuro e etc. Eu já acabei de dizer que eu não concordo muito com essa ideia de futuro, mas enfim, se o Brasil um dia vier a ser isso, ele só vai alcançar isso através de um processo político. Não existe outro viés. Esse processo político demanda conhecimento. Demanda conhecimento. E que conhecimento? Ok, você está votando num candidato, você ouve o discurso dele. Muitas vezes é um discurso populista, um discurso simples. Só que no meio desse discurso, se você conhece, se você tem um conhecimento formal, tu vai identificar alguns pontos ali que vão dizer o que esse cara realmente defende. Aí você vai ficar de orelha em pé, aí você vai entender o que. Posso ser desaforado? Não, ok, manda ver. Que adianta você ser uma autoridade para com o seu filho, colocar o dedo na cara do seu filho e, enfim, brigar com o seu filho por uma determinada moral, sendo que você foi enganado nas últimas eleições. Você com barba na cara sendo enganado por um outro homem, por falta de conhecimento. Né? O que adianta? Para onde vai essa moralidade? Aí é um X da questão do conhecimento e a falta que ele faz. Muitas você vezes vai querer mandar no teu filho porque tu não mandou nem no próprio... Você não mandou nem no próprio destino. voto. Você não mandou no destino da sua própria vida, né? Você assumiu o discurso de eu não gosto de política, qualquer coisa serve, e aí você acaba sofrendo as consequências disso, mas aí você veste uma carapuça moral. Aí tu não sabe o que é direita, tu não sabe o que é esquerda, não sabe o que é liberalismo, não sabe o que é conservadorismo, não sabe o que é comunitarismo, não sabe essas coisas. São palavras difíceis e olha, eu vou dizer, não é tão fácil de se compreender, mas é essencial, as pessoas deveriam compreender. Talvez não as palavras em si, mas o que elas querem dizer. Recapitulando algumas coisas, não lembraremos de todas. O conhecimento te torna arrogante. A humildade é um valor para o conhecimento. Conhecimento formal, conhecimento informal, o que será que é isso, né? O que define um, o que define o outro? Conhecimento torna a vida melhor, né? O conhecimento transforma, ou o conhecimento ele acaba sendo um peso, ou algum tipo de problema. Conhecimento é bom ou mal? O conhecimento é bom ou mal. E agora, a gente tá fresquinho ainda, a gente estava falando sobre a ideia de um conhecimento político e a importância que ele tem aí para a cidade e para a sua vida pessoal. Ok,
Mas vamos para a parte final do programa. Ok, vamos lá. Ok, vamos chegar a alguma conclusão disso tudo, né? Existe um ponto que a gente tem que considerar aqui. As pessoas veem que o conhecimento que eu tenho confrontado com o conhecimento do outro, certo, são conhecimentos que brigam, conhecimentos que estão um contra o outro. Quando na verdade, digamos que eu e o Robson, o professor Wander, filósofo Robson, né? Eu tenho uma ideia sobre determinado assunto e vocês vão ver isso em alguns programas. Sim. E o Robson tem outro. O que acontece? Se a gente polarizar, eu vou daqui a pouco xingar a vida pessoal dele e ele vai dizer que eu sou gordo, ok? Eu sou gordo, mas tô paulista. E a gente vai começar com essa tipo agora virou adjetivo ruim ser paulista, imagina. Também ok. Enfim, e a gente vai cair na ignorância. A gente vai cair na estupidez. Daqui a pouco a gente tá brigando na rádio. Pois é. Eu tenho uma ideia e ele tem uma ideia contrária. Essa ideia contrária dele, por que ela é contrária a minha? Se eu simplesmente achar que ele está errado, e ele pode estar errado, ou eu estar errado, isso não é problema. Eu tenho que pelo menos confrontar essas ideias. E ele vai apresentar um argumento para mim. Eu vou apresentar um argumento para ele. E no final das contas, não quer dizer que eu vou mudar a minha opinião ou ele vai mudar dele. Mas com certeza nós vamos saber mais. Conhecimento, nesse sentido, ele foge das leis matemáticas. Porque Sim. Conhecimento não é 1 mais 1 é 2. Conhecimento é 1 mais 1 é 3, é 4, é 5. Não é nada. E falta de conhecimento sempre é 0, né? Conhecimento exige diálogo. Sim. Quando existe algo que é contra as suas ideias, você não tem que simplesmente ficar contra. Tenta compreender aquelas ideias. Tenta ligar a luz para não bater no cachorrinho, entende? Que nem a gente falou antes. E quando você entrar em diálogo, você vai ter a oportunidade de fazer outra pessoa compreender o teu lado, tu compreender o lado da outra pessoa e quem sabe alguém até muda de lado aí, né? Sim. E isso em tudo, né? Isso começa futebol, religião, política. Sim. Isso começa na relação do indivíduo para com o indivíduo, ou seja, você com o seu marido, o seu filho, seus amigos, etc., na sua igreja, enfim, né? Pessoal do barzinho, trabalho. E isso vai sendo transferido para nações. E o que é que eu estou dizendo? Que em termos de relações humanas é fundamental o conhecimento. Por quê? Porque com o conhecimento essa relação ela vai sendo validada, que é mais ou menos o que você está dizendo. Você cria argumentos e você vai desenvolvendo um diálogo ali contínuo. Na ausência desse conhecimento eu vejo simplesmente duas possibilidades aí. Não tem conhecimento, mas tem a relação humana, porque afinal de contas nós somos animais de relações aí, não tem como você se isolar no mundo. Na ausência do conhecimento você vai ter dois caminhos: a violência, né? O pessoal, o marido manda na mulher, a mulher manda no marido, porque isso existe sim, né? Isso não existe, minha mulher disse que não existe. Os pais que oprimem os filhos que oprimem os pais, e enfim, toda essa questão da violência pela falta do argumento. Ou você tem o segundo caminho, que é a submissão, que é a escravidão. Eu não tenho argumento, obediência cega. Eu sou um burro e eu fico de joelhos e aceito qualquer coisa que saia dessa boca bendita, porque ela é a razão do meu viver. Mas daí, Robson, eu vou fazer uma pergunta retórica que tu vai saber responder muito bem, né? Mas é uma pergunta que talvez quem está ouvindo vai fazer também. Já que o conhecimento ele é tão bom, ele é tão útil, ele é tão interessante, né? Percebeu isso? Sim. A gente só falou bem do conhecimento. Sim. Mas por que as pessoas elas têm tanto preguiça, muitas vezes, de chegar ao conhecimento? Elas têm tanta aversão ao conhecimento. Por que a maioria das pessoas elas insistem em ser ignorantes? Eu vou usar Esse é um ponto importante. Então, eu acho que a ignorância é uma bênção, entre aspas. Na verdade eu não acho isso, né? Mas tem um amigo nosso, o Bill, ele fala lá sobre o pensamento de cardume. Pois é. Né? É interessante se você for ver essa analogia, pensamento de cardume, ou seja, todo mundo vai sempre para o mesmo lado, as pessoas, né? E por que o cardume se comporta dessa forma? Para se proteger. A grande diferença aí que as pessoas não conseguem perceber é que isso serve para peixes, não serve para ser humano. Essa é a questão. O que é bom, eu, por exemplo, não gosto de comer minhoca. O peixe adora. Já é um indício que o que serve para o peixe não serve para o ser humano. O ser humano tem determinadas particularidades que são fundamentais para que ele seja humano. E uma delas é o conhecimento. Conhecimento, ele vai te trazer como bônus responsabilidade. E eu acredito que as pessoas fujam da responsabilidade. Então elas se comportam como peixe. Ela prefere se disfarçar no cardume, ela deixa de ser um indivíduo, ela quer ser simplesmente uma massa
Eu posso complementar o que você está falando aí? Sim, sim. As pessoas fogem da responsabilidade. Por quê? Por um motivo, porque responsabilidade, quando a gente fala em conhecimento, significa, se todos estiverem errados, você, por ter conhecimento e ser ético, vai ter que lutar contra todos. E lutar contra todos é difícil. Outra coisa, muitas vezes você tem um carinho muito grande por uma ideia, por um determinado político, por uma forma de pensar. E se tu ir lá e começar a cavucar o conhecimento, às vezes tu vai mudar de opinião. E as pessoas têm medo de mudar de opinião. As pessoas pensam que se você muda de opinião, você é falso. Não, cara. Sim. Se você muda de opinião, significa que tu tornou-se alguém melhor. Sim. Melhor do que era antes. Então, não tenham medo de mudar. Não tenham medo de ter conhecimento. Como o próprio Aliás, conhecimento exige mudança, né? Supere aude. Sim. Se supere, seja melhor. Sim. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Seja melhor amanhã do que você foi hoje. Sim. Ok? E isso exige conhecimento. E conhecimento é coragem. Exige coragem. Exige coragem. Exige coragem, né? O conhecimento, ele é algo fundamental. Ele né? É fundamental. Eu não gosto muito de colocar a questão no bom ou mal. Ainda não. Ainda a gente, né? Mas enfim. É importante. Então colocar, ele é importante. O conhecimento, ele é importante, ele é essencial. Como eu disse, ele é uma condição do ser humano para o existir humano. Só que ele te transfere responsabilidades e se você for pensar bem, e isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas refletissem, se você for refletir bem, quanto feio é você ficar se esquivando das responsabilidades. Né? Você que está nos ouvindo, imagine essa situação de você ficar esquivando a todo momento, e se você não faz isso, você já deve ter conhecido alguém que faz isso, está se esquivando de responsabilidade. Né? Pessoas que se esquivam de responsabilidades são pessoas que rejeitam o conhecimento. É a pessoa que decidiu deixar de ser humano para ser um peixe. É estranho. Eu prefiro a responsabilidade e muitas vezes as dores do conhecimento. Nem tudo são flores, obviamente. As pessoas vivem muito para a ideia de querer ser feliz a qualquer custo. O objetivo final da vida é ser feliz. E isso é muito, muito, muito questionável. Da minha parte, fica um abraço para todos aí que nos ouviram. Espero que a gente tenha acendido a chama da dúvida a respeito do conhecimento, a respeito da importância e da quantidade enorme que o conhecimento absorve do nosso existir e que ele ocupa, né? Ele exige a todo momento que nós exercitamos conhecimento de uma ou de outra forma. Eu espero que a gente tenha trazido isso assim um pouco mais para a superfície da questão, né? Okay. Tirado ali do fundo. Um abraço para todos e até o próximo programa. Da minha parte, eu gostaria de deixar uma última reflexão também. Depois você me conta aquela história de sou gordo, mas você é paulista. Pense no seguinte: o conhecimento, ele pode salvar o mundo, porque conhecimento, ele pode ser poder. O conhecimento, ele é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito poderosa. Mas as pessoas que salvam o mundo, as pessoas que mudam o mundo para melhor, e existem pessoas assim na humanidade, não são a maioria da humanidade. Os heróis são poucos, e esses heróis são 1, 2, 3, 4. A gente conhece muito poucos desses heróis. Você pode ser um herói. Em alguns aspectos, nós somos heróis. Eu sou o herói do meu filho, eu sou o herói do meu amigo, mas a gente está falando de humanidade. O conhecimento pode te tornar um herói. Só que quando a gente ouve histórias de heróis, o que acontece com esses heróis para eles poderem salvar o mundo? Eles lutam contra tudo e contra todos. E eles sofrem, e eles têm que ter coragem, mas no final eles vencem. Pense nisso e até o próximo programa. Obrigado pela audiência e continuemos. Isso aí, até mais.